Olá, pessoal. Eu estou aqui com o José Mateus. Ele é representante de uma boarding school no Canadá, ali na região de Ontário, que é a Fort Erie. E aí, né, ele vai contar um pouquinho para a gente de como funciona, quais são os principais destaques, né, para esse aluno ou aluna, enfim, que tem esse interesse em fazer um semestre ou um ano letivo, ou quem sabe, né, todo o ensino médio aí no Canadá. José Mateus, fique à vontade. Muito obrigado, um prazer estar aqui colaborando com a Biointercâmbios. Então, vamos lá. Bom, então a escola se chama Fort Erie International Academy e a gente está situado na cidade de mesmo nome, tá? A cidade também chama Fort Erie e aqui a gente já começa com alguns pontos de destaques. Primeiro, a Fort Erie é uma cidade pequena, então super, super acolhedora e super segura, né? Uma característica que os pais gostam muito, né? De ter essa segurança. E ao mesmo tempo que somos uma cidade pequena, acolhedora e segura, estamos muito bem localizados. Se a gente dá uma olhada nesse mapa, a gente está a 20 minutos apenas, né? De Niagara Falls, que é uma cidade extremamente turística, né? Naturalmente pelas cataratas, muito entretenimento e diversão aqui para os alunos. Estamos a 1 hora e meia de Toronto, né, a maior cidade do Canadá. Aqui a gente está falando de uma cidade de 4,5 milhões de pessoas, né, uma cidade que tem a cara de Nova York. Aqui o aluno encontra de tudo, tá? E estamos somente a 10 minutos já nos Estados Unidos, na cidade de Buffalo, no estado de Nova York. Se a gente dá uma olhada nessa foto aérea do campus da escola, aqui acho que a primeira coisa que a gente nota é muito verde, né, ao redor do campus e no próprio campus, né? A gente vê aqui os edifícios tanto do high school quanto do middle school. Esses são os prédios, né, em formato de townhouse da residência estudantil, né? Então, como eu apontei, se a gente, saindo da escola, em 10 minutos o aluno cruza a Peace Bridge, né, a Ponte da Paz, é a ponte mais famosa entre o Canadá e os Estados Unidos, e em 10 minutos eles estão dentro do outlet já nos Estados Unidos. É um passeio que o pessoal gosta muito de fazer. Um, Seguindo no próximo slide, aqui a gente tem alguns dados importantes. Primeiro, via de regra, esse tipo de escola, esse tipo eu quero dizer uma escola privada, boarding no Canadá, é essencialmente formada por alunos internacionais, né? As escolas costumam ter aí 90% ou mais de alunos internacionais. Já a Fort Erie, a gente é uma exceção, tá? Mais da metade dos nossos alunos, 60% dos nossos alunos são alunos canadenses, tá? Naturalmente, a gente tem os outros 40% de alunos internacionais de mais de 20 países, mas mais da metade da nossa população é formada de alunos canadenses. Por que isso? Isso por conta das academias e os esportes de elite que a gente oferece. Por conta deles, a gente conseguiu atrair canadense do país inteiro. Então, né, vem o aluno de Quebec, a aluna de British Columbia, Manitoba, Winnipeg, de toda parte. E esses alunos são alunos do boarding, né? Eles moram na nossa residência. E por que isso é super interessante para o aluno do Brasil? Como a gente sabe, o brasileiro quer muito ter esse contato com o aluno canadense, né? E aqui na nossa escola, não só ele vai ter um classmate, um colega de quarto, um colega de sala, perdão, né, do Canadá, como possivelmente um roommate, um colega de quarto que também é do Canadá. E isso enriquece muito, muito a experiência do aluno. Eu gosto de lembrar também que esses canadenses, eles estão longe de casas e vivenciando a mesma experiência que os alunos internacionais, né? Então há mais chance, eles estão mais abertos a fazer novas amizades. Se a gente agora focar aqui nos itens de baixo, né, a gente usa esses dados para ilustrar o outro pilar muito forte da escola. Além da parte de esportes, a escola é muito forte academicamente. Olha só, a gente tem 13 alunos, em média, por sala de aula. E por que isso é interessante?
Porque com menos alunos numa sala de aula, naturalmente o professor vai conhecer melhor os alunos e vai ter mais tempo para dedicar a cada um deles. Isso tem um impacto muito positivo no aprendizado, né, de cada um dos alunos. Esse segundo item diz o seguinte: se a gente somar a quantia de bolsa recebida por todos os alunos da última turma de formandos do ano passado, a gente está falando aí de quase 5 milhões de dólares em bolsa, né, que os alunos receberam para fazer universidade, faculdade, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. E por último, 100% todo mundo que, né, faz o último ano e se forma na Fort Erie é aceito numa universidade ou no Canadá ou nos Estados Unidos. Aqui, naturalmente, nem todo mundo ganha bolsa, né, mas eles têm essa aceitação. Seguindo adiante aqui, então, a gente tem algumas fotos, né, dos nossos alunos, laboratórios, biblioteca, sala de aula, sala de jogos, piscina. A gente tem uma estrutura bem interessante, né? Eu vejo a foto do laboratório e sempre me remete a reforçar que, pelo fato da gente ter um grupo grande de atletas na nossa escola, todas as refeições elas são muito proteicas, né? Sempre balanceada, né? Com carboidrato, verdura, salada, né? Tem cereal também à vontade, sempre fruta, sucos, mas sempre com muita proteína. Tudo bem? Seguindo então adiante, aqui, né, com o Brasil, a gente foca, né, muito no programa de high school, né, então a gente aceita os alunos, né, do grade 9 ao 12, tá, de 14 a 17 anos. Nós somos uma escola semestral, tá? E, naturalmente, para o brasileiro que tem intenção de voltar para o Brasil, a gente oferece a nossa famosa quinta matéria, né, sem custo adicional para que ele possa convalidar o diploma no retorno. E o aluno que queira, né, fazer o último ano com a gente emite o diploma de untário, que é internacionalmente reconhecido. Tá? Eu destaco também que a gente tem um departamento que a gente chama de Student Care Center. E lá a gente tem enfermaria, a gente tem uma pessoa dedicada, né, para falar de mental health, de saúde mental, um tópico, né, super em alta no Canadá. E tem toda a equipe do Educational Guidance, né? O pessoal do Educational Guidance, eles desempenham alguns papéis. Então, por exemplo, esses são essa é a equipe que vai ajudar o aluno a selecionar as matérias eletivas na chegada, né, naquela semana da orientação. Caso o aluno tenha interesse de fazer faculdade, universidade no Canadá ou nos Estados Unidos, aí a gente ajuda o aluno, né, do começo ao fim. A gente tem algumas feiras de universidades na própria escola, a gente faz tour com os alunos, né, em algumas das universidades e faculdades. E quando o aluno está certo do curso e das instituições para onde ele quer aplicar, a gente faz o application, prepara o aluno para a entrevista, ajuda o aluno, prepara o aluno a fazer aquela carta, aquela redação, né, para as instituições, preenche formulário de bolsa, enfim, tudo que está relacionado a essa transição do high school para a universidade é feito com o suporte da escola. Falando então um pouquinho dos esportes, tá? Como eu falei, né, aqui eu acho que foi a grande sacada da escola em oferecer alguma coisa diferente do que a gente, né, vê no nosso universo no Canadá de outras opções. Então a gente oferece alguns esportes recreacionais, né? A gente tem corrida, vôlei, badminton, yoga e a gente tem alguns esportes que a gente chama de esportes de elite, que são academias, né? Aqui, pro brasileiro, eu vou destacar dois deles, tá? A gente vai falar um pouquinho do basquete e um pouquinho do soccer, né? O futebol, mas talvez seja interessante saber que a gente tem, então, também o hockey. Então, falando um pouquinho do basquete. Olha só, é um programa completo, a gente está falando de aproximadamente 20 horas semanais de treinamento intenso, isso treinamento coletivo, treinamento técnico, de força, condicionamento físico, né? A estrutura da escola é incrível, a gente tem uma quadra, né, no formato NBA,
E, assim, para dar uma perspectiva aqui, no Canadá a gente tem um campeonato regional, o campeonato provincial e o campeonato nacional. Hoje a Fort Erie é a atual campeão número 1 do maior campeonato que tem no Canadá. Então a gente está lá no topo do ranking, né? O rapaz da esquerda, o Léo, é o nosso ex-aluno, foi o primeiro aluno do Canadá a sair direto de uma high school e ingressar diretamente no time do Minnesota Timberwolves da NBA. Né? Então, assim, um super destaque. O nosso aluno do meio, o Ishan Sharma, né, foi também aceito em Harvard, né, adiantadamente, também por conta do basquete. E aqui nesse próximo slide, eu tirei uma foto, né? Esse quadro fica em uma das paredes da escola, e aqui a gente tem os nomes de dezenas de alunos, tá? Dos 2 últimos anos. E embaixo a gente tem as respectivas universidades para onde eles foram com bolsa integral, né? Então a gente vê que a escola tem, né, tem muito essa filosofia, né, de treinar, desenvolver e dar a opção do aluno ter essa exposição, né, para os scouts, os olheiros, recrutar esses alunos, tá? Indo um pouquinho então adiante, aqui a gente tem fotos, né, tanto do time masculino quanto do time feminino. O hockey a gente vai pular por hoje, mas caso tenha alguém interessado em saber mais, por favor, é só me contatar. Falando então, né, do nosso novo programa, né, o Soccer Academy, esse sim com muita popularidade aqui no Brasil. Então a gente está lançando esse programa, né, a nossa primeira turma acontece agora em setembro de 2025 e a estrutura do programa segue bem a filosofia, né, que a gente já tem nas outras modalidades. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, o mais alto nível de técnicos, né? Treinamento o ano todo, isso é super importante, né? Em algumas escolas e países, essas modalidades elas são sazonais. Aqui a gente tem o treinamento durante o ano todo, nas melhores facilidades. O treinamento inclui componente de força, condicionamento físico, tático, técnico, né? E o que mais os alunos procuram é o que a gente chama desse High Level Competition and University and Pro Exposure. O que significa isso? A gente vai ter competições ao longo do ano, né, entre torneios, ligas e showcases, onde os alunos têm muita oportunidade de exposição, de serem vistos e recrutados, né, pelos scouts, os olheiros, né, de universidades tanto americana quanto dos Estados Unidos. Então, aqui na apresentação, eu incluí o currículo resumido, né, do nosso head coach, né, com todas as licenças, né, alguma das suas conquistas. Aqui a gente tem alguns casos, né, de sucesso do nosso técnico, né, então os alunos e os respectivos clubes para onde eles foram jogar. E, por último, a gente tem aqui o nosso calendário de ligas, torneios e showcases que a gente vai participar com o time da nossa escola. Mudando um pouquinho o tema e falando um pouco sobre a residência. Então, a gente tem aqui, né, essa residência em formato de townhouse, que ela é um pouco mais familiar, um pouco mais aconchegante, né? Então, por exemplo, essa porta aqui, ela dá acesso a 6, 7 quartos, tá? Um desses quartos é o quarto do dorm parent, né? Ou o adulto responsável por aquele grupo de alunos. Então, acho que é importante sempre destacar que, embora a gente incentive muito, né, independência, os alunos estão sempre amparados por um adulto responsável da escola, tá? Nós temos quartos single, duplos e triplos. O quarto single tem um custo adicional, né? E normalmente o aluno tem a opção de escolher entre o duplo e o quarto triplo, tá? O banheiro, a gente sempre, em todos os quartos, tem um lavabo dentro do quarto e a ducha
essa é uma parte importante, ela fica fora do quarto, porém ela é sempre individual e somente compartilhada com pessoas do próprio quarto. Então ela oferece ainda muita privacidade, tá? Ah, falando então um pouquinho dos clubs, né? Então, sempre ao final da tarde, as aulas vão de 9 da manhã às 3:30 da tarde, tá? São 4 períodos de 1h15 e 5 minutos de intervalo. Um dos períodos é o período do almoço, tá? E daí o almoço, o horário do almoço depende da grade, né, de cada aluno. E das 3:30 às 4:30, todos os dias a gente tem um período de reforço, né? Isso pode ser ESL, ou seja, inglês, e é muito comum que os alunos internacionais façam um pouco de inglês, né, extra no começo né, das suas jornadas com a gente, ou então esse reforço pode ser acadêmico também. No meio para o final do dia, todos os dias a gente tem, né, uma infinidade de clubs, né? Aqui a gente colocou alguns das opções. Eu acho que vale destacar que, assim, a gente quer ter uma opção para todos os gostos, né? Então, tem clube de negócios, de xadrez, de piano, de cinema, de culinária, de matemática avançada. Sempre tem alguma coisa para os alunos fazerem e eles têm a opção de fazer quantos clubes eles quiserem, tá? Já aos finais de semana é quando a gente tem, né, mais atividades e as nossas viagens, né? Então, com frequência a gente leva os alunos tanto para Niagara quanto para Toronto e eventualmente até para Buffalo, já nos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, por último, para a gente resumir, né, eu queria só retomar aí o que eu vejo como sendo aí os principais destaques, né, da Fort Erie, em especial aqui para o mercado brasileiro. Então, primeiro, né, esse reconhecimento internacional, né, tanto da parte acadêmica quanto da parte de esportes, né? Eu volto a ressaltar a questão das salas pequenas numa localização privilegiada, e privilegiada eu quero dizer, uma cidade segura, ainda assim extremamente acessível para grandes centros de entretenimento, né? O destaque também para o nosso mix de nacionalidade, que conta com mais da metade dos nossos alunos sendo alunos canadenses, então tem né, uma oportunidade muito real do aluno internacional ter contato com a cultura, né? E por último, né, essa questão do best value for money, ou custo-benefício, isso em especial para o mercado brasileiro. A gente tem aí, né, condições né, de descontos, isso através da Biointercâmbio. Muito obrigado, Ana, um prazer. Caso alguém queira, né, saber mais informações, é só me chamar e a gente agenda um atendimento. Muito obrigado. Obrigada, José Matheus. Então, quem tiver interesse, né, em focar na Fort Erie, essa boarding school tão maravilhosa aí, que atende a todos os públicos, dá uma ligadinha na Bio, 11-3595-8200, agenda um atendimento, né, e aí garante a sua vaga para as próximas temporadas. Obrigada. Muito bem. Obrigado a você.